Meus queridos, graça e a paz de Cristo Jesus Cristo, né? Estamos aqui mais uma vez para o nosso discipulado para você. E hoje estamos num assunto muito importante. Estamos na segunda parte da lição 3 da nossa apostila, né, do evangelismo de oração. E o tema dessa lição 3 é como transformar o clima espiritual. Sempre é bom lembrar que quando nós ingressamos no reino de Deus, vamos criar um clima. E o clima, a princípio, no início, sempre será hostil, será confrontador, será pessoal. E a gente tem que ter postura, tem que ter estrutura, tem que ter equilíbrio para poder lidar, porque esse é o alicerce, né, vamos dizer assim, do trabalho evangelístico, do trabalho do reino. Né? Se você não fazer ter uma base, você não irá continuar de hipótese alguma. Como nós vimos aí algumas pessoas não continuarem, muitas pessoas não darem sequência. Então, por isso que é muito importante a gente entendermos essa primeira parte aqui. Semana passada, nós falamos sobre isso, que no início dos capítulos, parece, eu não lembro agora, né, até parece que 10 de Lucas, né, ou 9 de Lucas, de 1 até 9 de Lucas, nós teremos ali um problema muito sério, um clima muito hostil, muito difícil. E Jesus nos ensina como lidar com esse clima hostil no início do nosso ministério. Por isso, a gente vai hoje falar um pouquinho sobre isso, né? E terminamos falando que os demônios estavam já furiosos. Jesus teve que expulsar demônios, se confrontar com demônios e assim por diante. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa muito importante. Jesus só trabalhou com demônios, expulsou demônios ali no início, foi no início do ministério. Você observa que na segunda parte, que a gente vai ver isso claramente, né? Você não vê os demônios se manifestando contra Jesus. Porque faz parte. Não, o evangelismo nunca vi na minha vida fazer parte disso. Nunca vi fazer parte disso. O demônio, sim, você pode expulsar demônio, mas no que nós vimos aí, trabalho de libertação, trabalho disso, trabalho daquilo, o evangelismo é um trabalho gradual, um trabalho que você vai fazendo de uma forma gradualmente, aonde o próprio Deus vai operando. É claro, no início, as coisas são sempre confrontadoras, né? Como nós vimos aqui no início, Jesus expulsando demônios, os demônios se voltando contra Jesus e outras coisas mais. Temos aqui nessa parte de hoje, né, os escribas se voltando contra Jesus, os escribas e fariseus, né, os religiosos da nação, eles vieram até Jesus, ouvir Jesus pregar, e não para poder, eles foram ouvir Jesus pregar para poder tirar alguma coisa que pudesse trabalhar contra ele, né? Lucas capítulo 5, verso 21, diz assim: os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Bom, eles não sabiam, né? Eu não sabia, eu não queria acreditar que era Jesus, né? Logo os escribas e fariseus tentaram separar Jesus dos seus discípulos através de um murmúrio calunioso. Quantas pessoas são levadas, né, contra o seu líder, contra a sua igreja, contra os ministérios, por conta de calúnia, que é claro influenciada. Eu já passei muito por isso já. No início do meu ministério, quantas vezes pessoas se voltaram contra a gente, calúnias, né? Como uma vez uma irmã chegou na minha casa chorando, né? Chorando não, chorando, né? Desesperada. Pastor, eu falei, o que houve, minha irmã? O que houve? Ela disse, falaram isso do Senhor. É? Deixa eu falar. Na verdade, a gente não vai levar isso em conta. Mas no início do ministério é sempre assim mesmo, né? Depois de que Jesus os repreendeu, eles começaram a observá-lo atentamente para não encontrar a verdade. Os escribas fariseus sempre observavam Jesus, aqui está no verso 6, verso 7,
observavam Jesus procurando ver o que ele faria no sábado, a fim de acharem o que acusar Jesus. Então, eles sempre estavam procurando algumas coisinhas para poder fazer ali o seu quebra-cabeça para poder acusar Jesus. Outro ponto aqui é o seguinte: depois de terem sido envergonhados no sábado, os religiosos ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderia fazer com ele. E aí? Verso 6, verso 11. O que nós vamos fazer com esse cara? Ele está atrapalhando a gente, né? Na verdade, os escribas e fariseus estavam sendo usados pelos demônios para poder impedir a obra de Jesus, né? Aquela era uma fúria assassina, semelhante e experimentada pelos amotinadores de Nazaré, e sem dúvida de natureza satânica. Na superfície, a ira deles pode parecer simplesmente uma reação humana negativa. Aí Jesus, e depois lá no capítulo 8, verso 44, que já é após ainda, já é a segunda parte, onde ele começa a agora colocar os demônios e as pessoas usadas pelos demônios no seu devido lugar, que já é o tempo, né? E ele diz lá no capítulo 8, verso 48, dizendo: vocês são do diabo, que é pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, né? E aqui vemos o próprio Jesus já confrontando o diabo, mas os discípulos, os fariseus, mas isso logo muito mais tarde, estava próximo ainda para poder, porque antes disso Jesus não confrontava os discípulos. O confronto, na verdade, veio para poder provocar justamente a prisão, né? A prisão. No curto espaço de tempo, o diabo havia disposto contra ele uma multidão de demônios, e seus amigos e concidadãos das religiões instituídas. As coisas ficaram ainda estavam ficando muito pior ainda. Para piorar a situação, agora chegou a vez do seu amigo e precursor, João Batista. Ele agora é neutralizado. Jesus descreve João Batista, seu primo, como aquele que é o profeta maior, aquele que nasce de mulher é o maior. E que ele fala aqui no verso 11, capítulo 11 de Mateus: em verdade, eu lhes digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor do reino de Deus, dos céus, é maior do que eles. Maior do que ele. E fala que nós podemos ser maior do que João Batista. Você pode ser João Batista? Aí você vai perguntar, pastor, eu vou perder a cabeça. É assim mesmo. Lucas capítulo 7, o clima espiritual se torna ainda mais hostil. João Batista foi encarcerado por Herodes por ter falado contra o pecado escandaloso desse governador. Agora, observe o capítulo 7, verso 19 de Lucas, que eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E se vocês tiverem alguma objeção ou alguma coisa que venha opor ao que eu falei, estão livres para poder fazer o comentário que vocês quiserem, tá bem? Vamos lá. Lucas 7,19 diz o seguinte: enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Bom, algumas pessoas tentam pregar essa mensagem ou trazer essa pergunta de João Batista como que ele estivesse duvidando da divindade que era Jesus, né? Que ele era o Deus presente. Particularmente, eu, pastor Wagner, eu não creio nisso. João Batista estava para morrer, ele sabia disso. E a Bíblia diz, não apresenta ele nem um pouquinho preocupado, nem um pouquinho temeroso, nada. Ele estava calmo do que nós lemos na Bíblia. Ele sabia que o seu trabalho estava se findando aqui nessa terra. O trabalho dele era clamar no deserto a vinda do Messias. Ele fez isso com muita propriedade.
E agora está sendo preso, porque ele denunciou pecados escandalosos de Herodes. Então agora ele estava preso. E seus discípulos, na verdade, provavelmente ainda no processo de aprendizado, estavam preocupados. O que nós vamos fazer se meu mestre foi embora? Então vai lá, pergunte a ele quem é ele. Se ele é o Messias mesmo ou devemos esperar outro. E quando ele chega lá, a resposta de Jesus foi imediata. Ele foi lá, curou os enfermos, os paralíticos andaram, os demônios foram expulsos. E ele respondeu à pergunta de João Batista. Avisa ele que os demônios são expulsos, que os enfermos são curados, que os paralíticos andam. Quer dizer, ele é o Messias. Então, isso trouxe um conforto para os seus discípulos, para os discípulos de João Batista. Por isso que é muito importante, né, a gente entendermos. Se você tiver alguma objeção aí, alguma coisa que é contra, a gente conversa. E a gente tem que provar isso também, né? A gente tem que provar, porque é isso. Eu particularmente não creio que João Batista ele estava ali, porque a mensagem de João Batista, a gente vê lá no início do livro de João, né, que ele cresça, eu diminua, eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, né? Quando ele foi batizado, ele não queria nem batizar Jesus. Então, é claro que ele não estava incrédulo a respeito dessa situação. Continuar. Mas o diabo agora estava lá, tentando agora neutralizar, mexer com o coração, com a alma de Jesus. Meu primo, meu amigo, o meu precursor, aquele que veio preparar o caminho, agora está sendo levado à morte. O diabo tenta trabalhar no nosso coração. Um filho doente, uma esposa doente, um esposo doente, a mãe doente, uma perca de alguém, para poder a gente neutralizar nosso trabalho no reino de Deus. Peço a vocês que não permitam isso, tá bom? Vamos lutar, né? Vamos trabalhar, mesmo que haja perdas, mesmo que as situações sejam adversas, mesmo que alguém está assim, está assado. Vamos continuar trabalhando em favor do reino. Acredito que deve ter sido o momento bastante difícil para Jesus, pois João Batista foi afetado pelo clima controlado por Satanás. É assim que ele faz, né? Vamos lá. A natureza é manipulada contra Jesus. Agora, as coisas começam sempre a continuar, né? Aquela pressão, né? Tudo, né? Lucas capítulo 8, verso 22 a 24, na parte A. Aconteceu num daqueles dias, Jesus entrou no barco, em companhia dos seus discípulos, e lhes disse: Vamos passar para outro lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade do vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Aqui nós vemos que agora é a tempestade. Os demônios podem, o diabo com seus demônios pode muito bem movimentar a tempestade. Você não vai dizer que aquela barragem desceu porque Deus que foi lá e fez ela descer. Vai dizer que aquela enchente que aconteceu na sua casa, aquela chuva que aconteceu na sua casa, Deus foi lá e mandou encher tudo. Né? O clima, ele tem seu limite. E Satanás não. O que está faltando hoje é um povo de autoridade para repreender. Sabia que você pode repreender a chuva da sua cidade? E geralmente a cidade que é atacada pelas essas questões da natureza são justamente cidades que são dominadas por Satanás, dominadas pelos demônios. E a igreja, na verdade, fica apática. Eu não vou falar todas elas, mas a maioria fica apática diante disso tudo. Né? Vou permitir que a minha igreja seja alagada. Vou permitir que em meu lugar, onde a igreja esteja com problemas de clima? Não. Nós temos que, de alguma forma, movimentar isso tudo. Nós estamos numa batalha espiritual contra os demônios. Jesus, ele fez o que aqui?
Porque a tempestade não era uma tempestade qualquer. Mesmo porque muitos deles, tipo Pedro, Tiago, João, eram pescadores, já passaram por diversas situações, né, de vendavais ali nos lagos de praia, etc. Eles tinham essa experiência, só que aquela era diferente. Aquela eles viram algo muito sobrenatural, algo que não estava dentro do limite, e eles vieram com medo. E detalhe, no versículo no 24, eu lembro que eu falei que a partir agora a parte. Deixa eu só melhorar um negócio aqui. Pronto. No, no capítulo 8, no versículo 24, a parte B, fala que, levantando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e ficou calmo. Um Criador, né? O Criador não precisa repreender a sua natureza, né, a sua criação. Não precisa fazer isso. É natural, ela vai obedecer Jesus naturalmente. Só que ali não era uma tempestade qualquer, era movimentada pelos demônios, né? E Jesus estava mais uma vez confrontando eles no tempo, no clima, ali na tempestade. Você está entendendo que o negócio é difícil mesmo, né? Por isso que a gente tem que estar ciente aqui. Não perca essas aulas não, por favor. Agora, chegou a vez dos estrangeiros se voltar contra Jesus, né? Os estrangeiros se voltar contra Jesus. São os Gerasenos. Jesus chega lá em Genezaré, repreende aquele jovem que estava possuído por legiões de demônios, né? E que amedrontava as pessoas, dormia nos sepulcros, e aquilo ali era uma forma de até dar uma paz, trazer uma paz até para a nação ali dos Gerasenos. Ao contrário disso, está registrado em Lucas capítulo 8, verso 26 a 33, você pode verificar isso. Eles ficam com medo e começam a, a se voltar contra Jesus. Aqui, verso 37, ele diz assim: e todo o povo da terra dos Gerasenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando no barco, voltou. Gente, acontece hoje. As pessoas estão voltando-se contra Jesus, porque ali era o contrário, né? Nós sempre, o que nós esperamos é que as pessoas, elas, pô, obrigado, Jesus, não sai daqui mais não, tá? Sai daqui mais não, senão vai que o demônio volte, né? Não. Volta aqui, rapaz. Você está, né, nos trazendo medo. É por isso que às vezes o evangelho ele não é bem visto para as pessoas. A gente vai confrontar isso no nosso dia a dia. Eu já passei por várias situações que poderia explicar aqui, mas não é viável no momento. Que vamos trabalhar, nós oramos, abençoando vidas, e em vez deles agradecer ou louvar o nome do Senhor, se voltaram contra nós. Isso aconteceu conosco nesses trabalhos que a gente faz por aí fora. Muito entendendo? Tem mais aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui. Agora, antes de nós fazermos todo o ponto, é bom entender que os demônios estavam usando os Gesarenos para poder não e ali é a revolta dos demônios, porque o demônio lá do rapaz foi expulso, mas os demônios que estavam no Gesareno não. E esses são os demônios que não saem, né? A não ser que nós buscamos libertação. Vamos lá, agora é a vez dos discípulos sabotar a missão de Jesus. Você, pastor, já teve obreiros que querem sabotar o que você está querendo fazer no reino? Eu poderia aqui citar muitas delas, ou inúmeras delas, que são muitas, né? Na verdade, são muitas questões que a gente trabalha aí e vê, e quantas pessoas que estão contra o nosso trabalho. Recentemente mesmo, nós fizemos um trabalho de oração na igreja. A igreja hoje está vivendo esse
Porque esse trabalho de oração, nós mudamos o clima espiritual da igreja que estava sendo pesado, e pessoas dentro da igreja se voltaram contra mim, né? Não aceitaram o trabalho de oração. Né? Fizeram a cabeça do pastor presidente, né, para poder. E eu simplesmente olhei para trás, só, sem problema nenhum. Já fiz meu trabalho, estou indo embora. Eu não tenho problema com isso, né? Eu não vivo em função nós não devemos nunca viver em função de prédios, né? A gente vive em função do reino. Nosso trabalho foi feito, né? Estamos em outra atividade hoje, estamos em outro desafio hoje. Eu tenho certeza que a gente vai cumprir também a vontade do Senhor. Agora os discípulos confrontam, né? Ou melhor, sabotam, né? Agora agora é a vez dos discípulos. Não de forma consciente, mas inconsciente, acabaram fazendo isso, né? Vamos lá. No capítulo 9, versículo 12, ele aqui demonstra um pouco de descaso com a multidão. O propósito de Jesus sempre é abençoar a multidão, abençoar vidas. Diz assim: mas o dia estava chegando ao fim. Então, os 12, aproximaram de Jesus e disseram: dispersa a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, e hospede enquanto alimento, pois estamos aqui no lugar deserto. E a solução? Eles queriam sabotar a missão de Jesus. Jesus o repreendeu, né, de uma forma bem clara. O que vocês têm aqui? Vamos matar a fome deles. Não vamos despedir a multidão. Quantas pessoas são despedidas do nosso dia a dia de nós, por nós às vezes não termos a mesma mentalidade de Jesus. Lembra de uma coisa? Capítulo 6. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Vou fugir aqui da apostila. João, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, que faz um tempo que eu não leio essa passagem, irmãos. E às vezes a gente esquece um pouquinho, né? Mas eu vou... É isso mesmo. Olha o que Jesus fala em João, capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Jesus estava exatamente dizendo aqui para eles, gente, ó, não podemos lançar fora esse povo. Não. Tem que dar solução. E deu solução. Agora, chegou a vez de Pedro. O diabo não para por aí não, irmãos. Os discípulos fazem descaso ali, né? Porque a multidão no descaso, querendo abortar a missão de Jesus. Agora chegou a vez de Pedro também, querendo abortar a missão de Jesus. Jesus chega para a multidão, para os discípulos, e ensina para eles, lá no capítulo 16 de Mateus, que ele seria entregue na mão dos homens. Aí Pedro, voltando-se para eles, não, Senhor, de maneira alguma vou fazer isso. Mas era Satanás que estava falando para Pedro. E Jesus responde para ele aqui no verso 23, capítulo 16 de Mateus. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim dos homens. É aquele caso, né? A pessoa está querendo usar as boas intenções. O barulho é chuva, tá, irmão? Tá chovendo muito aqui em Itaguaí. No momento que eu estou gravando aqui. Hoje eu estou gravando essa mensagem no dia 27/2. Então, para ficar registrado aí. Chovendo muito em Itaguaí. E aí, boas intenções. Cuidado com as boas intenções, né? Não podemos abortar a missão de Cristo por causa de pessoas. Não vai não. Não vai essas coisas não. É perigoso. Não faz isso. Já ouviu isso já? Acontece isso. Uma vez eu estava evangelizando, estava fazendo um trabalho de oração, evangelizando um cidadão que era um cidadão muito ruim. Ele matava pessoas. E nós fomos evangelizar ele. Minha esposa ficou... Não que eu dizer que o diabo usou minha esposa, não é isso. Mas tem que tomar cuidado com isso. A gente não... porque se eu fosse dar ouvido, talvez, a minha esposa naquela época,
claro, com ela com uma boa intenção de me proteger, né? Isso tudo, a gente tem que também levar em consideração, mas ali estamos trabalhando pelo reino de Deus, independente. Não devemos ter medo, né, das coisas. E o medo faz com que... Então o diabo vai ter que querer trazer essa coisa de querer nos manipular ou nos dizer que não vai ali não. Para que isso? Para que ir lá? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Né? Não. Tome cuidado com as boas intenções, porque elas podem ter o fundo histórico delas. Pode estar os demônios tentando sabotar a obra de Deus na sua vida. Ok? Eu vou falar só sobre isso aqui agora e vamos dar uma pausa, né, amados? Vamos dar uma pausa. Logo depois, aí vamos dar seguimento, na cena da transfiguração, Pedro, Tiago e João foram repreendidos por Jesus por causa do seu egocentrismo. Lucas, capítulo 9, verso 32 a 36. E Pedro e seus companheiros estavam caindo no sono, mas conservando-se acordados, viraram-se, viram a glória de Deus e os dois homens que estavam sentados, que estavam com eles, com Jesus, né? E quando eles começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom estarmos aqui. Façamos tendas, 3 tendas, uma para o Senhor, ou para Moisés, ou para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto falava isso, uma nuvem os envolveu. E ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Esse é meu filho, o meu eleito. Escute o que ele diz. E depois daquela voz percebeu que Jesus estava sozinho e eles ficaram calados naquele dia e não falaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Poxa, enquanto o bicho está pegando lá embaixo, quer ficar lá no monte da transfiguração. Tiveram o privilégio de receber uma grande revelação, ver na essência a divindade de Jesus. Coisas muito raras, mas Pedro, João e Tiago viram. E começaram a dizer: vamos ficar por aqui mesmo, vamos aproveitar aqui e fazer 3 tendas. Uma para você, um para o Senhor, outro para o Tiago, um para Moisés, outro para Elias. Né? Querendo dizer que conectar os 3 juntos. Não tem nada a ver ele com Moisés e nem com Tiago. Tanto que a voz já disse: esse aí que vocês devem ouvir. Esquece-te Moisés. Moisés foi apenas um homem usado por Deus. Esquece-te Elias, que também foi um homem usado. Mas a pessoa aqui, ele é esse aqui, ele é Deus, é o Deus encarnado, o Emmanuel, o verbo que se fez carne. Ele é o Deus dessa terra. É ele que vocês devem ouvir. Quantas vezes nós estamos preferindo ouvir outras vozes, outros ensinamentos? O que vale mais é que o pastor fulano fala, que a irmã fulano fala, mas nós não vamos verificar isso na Escritura. Nós não vamos buscar a verdade na Escritura. Não que as pessoas não devemos ouvi-las. Eu ouço muitos ensinamentos de pessoas. Gosto de ouvir, gosto de parar para ouvir. Mas não significa que tem que atender o que eles falam. Eu tenho livros aqui, muitos livros. Mas os livros, na verdade, elas não são a razão de tudo. Elas têm que dar dentro do conteúdo bíblico, do contexto bíblico. O que o irmão, o que a irmã falou, tem que dar dentro do contexto bíblico. O que prevalece é o que Jesus falou, o que a palavra de Deus diz, não o que as pessoas dizem. Mas, infelizmente, é muito mais fácil ficarmos sentados, ouvindo regras de homens, ensinamento de homens dentro das igrejas, esquecendo de viver o reino de Deus. Então, minha palavra final é essa aqui, nesse dia de hoje, que a gente vai dar uma paradinha hoje por aqui. E eu acredito que a gente precisa analisar, refletir mais sobre isso. Não permitir que os homens nos manipulem, mas que a gente venha seguir os princípios de Deus. Já passei por situações que pastores queriam me manipular. Eu não vou aceitar de hipótese alguma. Não aceito manipulação de homem e nem você deve aceitar. Tem que dar dentro do contexto, dentro de princípios bíblicos. Esse sim, você segue.
Porque hoje o que vale não é tanto que Jesus disse, né? Eu posso ler para você aqui agora, está bem pertinho aqui, que é João, capítulo 7, verso 38, que diz: Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É experiência com Deus. Está falando de experiência, de relacionamento, que eu não busco ouvindo homens falar. Os homens podem me indicar como fazer, encontrar isso nas Escrituras, e eu me envolver no que eles ensinaram nas Escrituras. Né? Eles podem me incentivar. A pregação é um incentivo, a pregação é uma apresentação, mas o conteúdo mesmo, o fundamento mesmo, eu tenho que buscar aqui dentro. Né? Tanto que aquilo que ele prega tem fundamento bíblico? Não tem? Então não serve para mim. Entendeu, amados? Vamos parar com essas coisas de querer deixar que homens nos ensinem, nos manipulem. Ok? Vamos dar uma paradinha por aqui hoje. E semana que vem estaremos de volta, né? Com certeza, dando continuidade aí a essas investidas de Satanás ainda. Estamos ainda no clima hostil ainda, né? Ainda não saímos do clima, né? Quando melhorou o clima, né? A gente vai chegar lá. A gente vai ver que é como você vai ver a diferença. Vai ver a diferença, tá ok? Deus abençoe. Até semana que vem, né? Para te dar continuando aqui, até a próxima aula aqui sobre evangelismo de oração. Estamos na lição 3 ainda. E nessa lição 3 estamos na parte 2 e terminando a parte 2 hoje. Semana que vem vamos para a próxima, agora será a parte 3. Até a próxima aula.